Oi, pessoal. Então, hoje estava aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as invasões holandesas no Brasil, tá? Um período que vai ser muito importante e muito transformador para a história do Brasil, e que vai ocorrer logo no início da colonização, tá? Nós vamos ficar sob o domínio holandês mais ou menos por 60 anos, tá? De 1580 até 1640, tá? Claro que assim, ó, essas invasões elas não vão ocorrer ligadas diretamente a Portugal, tá? Nós vamos passar por um período chamado de União Ibérica. Vocês sabem, a gente já comentou que em determinados momentos se faziam acordos entre reinos e esses acordos eram utilizados para promover o desenvolvimento, para promover a paz entre reinos. Normalmente esses acordos eram feitos através do casamento entre jovens de dois reinos diferentes. Isso fazia com que eles tivessem ligações com outros reinos, como quando a gente falou sobre a formação das monarquias nacionais, lembram? Então, assim, nós vamos ter a morte do rei de Portugal, tá? E o rei de Portugal não deixou herdeiros. Quem assumiria o trono, então, era o parente mais próximo, que era o Dom Henrique, tá? Ele era cardeal da igreja, tá? Uma pessoa já bem idosa, quando o rei de Portugal, o Dom Sebastião, morreu numa batalha no Marrocos, tá? Na batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, ele não tinha filhos. Então, quem vai assumir o trono português é o Dom Henrique, que era cardeal da igreja, consequentemente não era casado e não tinha filhos. Ele era o último representante da monarquia portuguesa que poderia assumir o trono. Claro que ele não vai permanecer muito tempo porque ele já era bem idoso. Então, quando Dom Henrique morreu, o trono português fica vago. E aí ocorre toda uma disputa entre os reinos para saber quem assumiria, entre famílias. E aí se descobre que o rei Filipe II da Espanha tinha uma ligação parentesca por esses acordos que eram feitos ao longo da história e que ele seria o herdeiro legítimo do trono. Então ele vai assumir os dois tronos, as duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola que ele já tinha. Esse período vai ser chamado de União Ibérica, tá? Que vai durar mais ou menos 60 anos, tá? Que vai durar de 1580 até 1640. Nesse período, todas as colônias portuguesas vão passar para o domínio espanhol. E a Espanha vai se tornar a maior potência da época. Haja visto que a Espanha já tinha uma grande quantidade de colônias, tanto na América quanto em algumas outras regiões do mundo, juntamente com Portugal, que tinha uma grande quantidade de colônias na África e algumas colônias na América, ela se torna a economia mais importante da época, tá? Porém, pelo Acordo de Tomar, Portugal vai ter uma certa autonomia, tá? Essa certa autonomia refere-se à colonização do Brasil, ele vai continuar colonizando o Brasil com o processo que tinha e vai poder vender escravos nas colônias espanholas. Então, esse acordo vai ser chamado de Acordo de Tomar e vai ser realizado entre, digamos assim, o rei agora e a nobreza, vamos dizer assim, de Portugal, tá? Nós vamos ter nesse período a divisão do Brasil em dois estados, tá? O estado do Maranhão, que vai ter capital em São Luís, e o estado do Brasil, que vai continuar com capital em Salvador. Nós vamos ter algumas alterações. O cargo de governador-geral agora vai passar a ser chamado de vice-rei. Não vai alterar muita coisa, as funções continuam as mesmas, tá? E essas pequenas alterações vão ser chamadas de ordenações filipinas. São as leis, do rei Filipe II, certo? Claro que assim, ó, nem todos os países vão aceitar isso. E aí nós vamos ter o quê? O Brasil vai se tornar alvo de algumas invasões, porque o Brasil é uma das colônias mais importantes para Portugal. Nesse período já temos a produção de açúcar, então o que vai acontecer? O fato de o açúcar ser um produto extremamente importante para a Europa, extremamente lucrativo, vai atrair, digamos assim, a cobiça de alguns outros países. Lembram que eu já falei para vocês que nem todos os países aceitaram a divisão do Tratado de Tordesilhas. Então, nós vamos ter o quê? Principalmente 3 países vão se voltar
para o Brasil em virtude de não aceitar diretamente essa nova configuração política, ou seja, a União Ibérica. Nós vamos ter a Inglaterra, que vai ser um dos países que menos vai interferir, porque ela vai se resumir a saques no litoral. Então, eram os corsários, como a gente diz, os piratas ingleses, e eles vão roubar navios de açúcar e vão revender isso na Europa. Então, não vai trazer grandes alterações no contexto estrutural do Brasil. Nós vamos ter a França, tá, que já vinha tentando invadir territórios brasileiros desde 1504, eles já foram expulsos algumas vezes da costa do Brasil, existia toda uma disputa. Lembram que eu já falei para vocês que o Martim Afonso de Souza vem para o Brasil exatamente para ocupar o território e evitar as invasões francesas, e agora nós vamos ter duas invasões francesas numa tentativa de formar colônias francesas no Brasil. Uma invasão vai ser no Rio de Janeiro e a outra vai ser no Maranhão, tá? Então, nós vamos ter no Rio de Janeiro, os franceses não aceitavam a divisão pelo Tratado de Tordesilhas e eles diziam que a terra deveria pertencer a quem ocupa. Como os portugueses não tinham efetivamente colonizado a região onde hoje é o Rio de Janeiro, os franceses vão ocupar essa região e vão fundar uma colônia, que vai ser chamada de França Antártica, tá? Então, eles vão se organizar, vão fundar uma colônia francesa, vai vir em torno de 300 a 400 pessoas. Eles vão conseguir resistir um bom tempo, mais ou menos uns 12 anos, porque eles vão ter apoio da Confederação dos Tamoios, tá? O que é a Confederação dos Tamoios? Vai ser um agrupamento de índios que vai resistir contra a dominação portuguesa, contra a escravização. Então, os franceses vão se associar aos indígenas e vão ter esse fortalecimento para poder permanecer no Rio de Janeiro. Eles vão ser expulsos, claro, e aí eles vão partir para o Maranhão, onde eles vão formar a França Equinocial, tá? Vão fundar a cidade onde hoje é São Luís, tá? E vão criar a França Equinocial. Claro que eles não vão permanecer por muito tempo lá e eles acabam sendo expulsos pelos portugueses e vão se refugiar onde hoje é as Guianas, tá? Então, por isso que a Guiana é um território que é francês, foi colonizado pelos franceses, tá? Porque eles tiveram um fracasso nas tentativas de colonização em território brasileiro e eles acabam se dispersando para outras regiões da América. Mas o mais importante dessas invasões vai ser as invasões holandesas no Brasil, tá? Por quê? O rei Filipe II, ele era extremamente intolerante com a questão religiosa. Vocês estudaram já no passado toda a questão da reforma, da contra-reforma, do surgimento das religiões chamadas protestantes, e a Holanda é uma região, um reduto de comerciantes protestantes. Existe um grande desenvolvimento econômico, é uma das regiões mais importantes desse período economicamente. E o rei Felipe II não aceita a religião protestante, os calvinistas, que vão ser a base dessa região da Holanda. Então, eles acabam sendo atacados, tá? O rei não quer mais que eles comercializem com o Brasil. Lembram que vocês já viram nos conteúdos anteriores, tá? Que os holandeses compravam o açúcar do Brasil e levavam para a Europa. Era um mercado que era feito de comum acordo com os portugueses e com os holandeses. E agora, sob o comando do rei Filipe II, ele vai proibir isso. Isso vai gerar a revolta dos holandeses. E eles vão organizar uma invasão para o Brasil, tá? Exatamente para dominar o centro de produção do açúcar, com o objetivo de enfraquecer a economia no momento da União Ibérica. Então, o que nós vamos ter? Uma primeira invasão que não vai ser bem sucedida, porque os holandeses, por serem protestantes, eles eram vistos como pessoas perigosas e que precisavam ser combatidas. Então, o que nós vamos ter? Se criou em todas as colônias, em todos os lugares, tá? Que eles deveriam ser combatidos porque eles eram pecadores, porque eles eram hereges, pelo fato de não seguirem a religião católica que era a dominante no momento, certo? Então, eles vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais, exatamente com o objetivo de vir para o Brasil e se apropriar do mercado produtor de açúcar, ou seja, da região Nordeste especificamente. Eles vão chegar primeiramente, tá, em Salvador.
e 1624. Mas por ter toda essa visão, os portugueses e os brasileiros que aqui estavam vão acabar conseguindo repelir essa invasão. Então eles vão ser expulsos, os holandeses vão ser expulsos e eles vão reorganizar toda a logística de invasão, tá? E aí eles vão fazer uma segunda invasão em 1630, esta sim bem sucedida. Porém, eles não vão invadir Salvador, eles vão invadir Recife agora, tá? E essa invasão vai se estruturar em 3 momentos, que são muito importantes, tá? Primeiro momento, ocorre uma guerra entre os senhores de engenho, tá? Que tem aquela mesma visão de que os holandeses são infiéis, são hereges, enfim, precisam ser combatidos. E aí, nessa guerra, a gente vai ter a destruição dos engenhos, tá? Nós vamos ter a destruição de grande parte da estrutura dos engenhos, das estruturas produtoras de açúcar. Nós vamos ter uma fuga de escravos muito grande, porque o conflito vai acabar fazendo com que esses escravos consigam fugir. E a gente vai ter também um conflito religioso, que vai ser a religião católica contra a religião protestante. Vai se formar um reduto, tá? O Arraial de Bom Jesus, um reduto de resistência à invasão holandesa e que vai conseguir, tá, permanecer resistente aos holandeses por um certo período. Até que um fazendeiro, o Domingos Calabar, ele acaba mudando de lado, ele passa a apoiar os holandeses, ele conta onde fica o reduto, o Arraial de Bom Jesus, e esses rebeldes, esses resistentes acabam sendo derrotados finalmente. Esse é o fim da primeira etapa. E aí nós temos o início da segunda etapa. Essa segunda etapa ela é muito importante, porque ela é o auge da produção açucareira no Brasil, sob o comando dos holandeses. Então, quando eles têm o controle da região, eles vão enviar o Maurício de Nassau para controlar essa região, uma espécie de governante dessa região. E o Maurício de Nassau ele vai estabelecer acordos com os senhores de engenho. Então, ele vai conceder empréstimos, ele vai dar dinheiro para esses senhores de engenho para que eles possam comprar escravos e refazer a estrutura do engenho que havia sido perdida durante os conflitos da primeira etapa. E aí nós vamos ter o quê? Ele vai modernizar toda a região, principalmente vai criar cidades, pequenos centros urbanos, tá? Nós vamos ter esse financiamento para que o ciclo do açúcar pudesse prosperar novamente, tá? E aí nós vamos ter o quê? A Holanda também vai dominar algumas regiões da África, de onde vinham escravos. Então, isso vai facilitar a questão da vinda dos escravos, a compra dos escravos e o restabelecimento dessa mão de obra no Brasil, certo? Vai ter a liberdade religiosa. Agora as pessoas podem escolher entre protestantismo ou catolicismo. Isso vai gerar alguns atritos, tá? Nós vamos ter uma certa modernização com a criação de palácios, jardins, de bibliotecas, enfim, de uma estrutura administrativa também, tá? Isso vai promover a modernização de Recife, até que em 1640 nós temos o período chamado de restauração. É quando é o fim da União Ibérica e o rei de Portugal passa a assumir o trono e o Felipe II volta a ser somente rei da Espanha. E aí o que nós temos? Começam as disputas. Por quê? Portugal não tem estrutura para expulsar esses holandeses do Brasil. Portugal está enfraquecido, empobrecido, passando por um período de crise e não consegue expulsar esses holandeses do Brasil. E para eles não é ruim que os holandeses fiquem no Brasil, porque eles sempre tiveram um acordo pacífico com a relação ao ciclo do açúcar. Então o que se faz? Se assina um acordo, tá? E esse acordo vai permitir a permanência dos holandeses no Brasil por mais 10 anos, tá? Ou seja, eles explorariam o comércio do açúcar por mais 10 anos, depois disso findaria o ciclo holandês no Brasil e eles dariam o controle novamente para Portugal. Só que, nesse período, tá, nós vamos ter o quê? A Holanda tinha se envolvido em alguns conflitos e precisava de dinheiro. Qual vai ser a saída? Cobrar os empréstimos que eles tinham oferecido, que eles tinham concedido aos senhores de engenho lá na segunda fase, tá? E aí vai se iniciar uma fase de conflitos, uma fase onde aquela
pacificidade, aquele desenvolvimento vai ceder espaço para o conflito entre os senhores de engenho e os holandeses, tá? Então agora eles não são mais bem vistos, eles não são mais bem-vindos no Brasil. E aí nós vamos ter o quê? Vai eclodir um conflito, que vai ser a insurreição pernambucana, que vai acontecer entre 1645 e 1654, tá? Que é uma revolta onde os senhores de engenho não têm como pagar os empréstimos concedidos e os holandeses estão cobrando. Aí nós temos início a terceira e última fase da ocupação holandesa, da dominação holandesa no Brasil, certo? Então nós vamos ter um conflito, Portugal vai vir em auxílio dos senhores de engenho e os holandeses são expulsos do Brasil. Porém, eles são expulsos antes dos 10 anos daquele acordo que eles tinham assinado com Portugal. Então, eles cobram uma pesada indenização. E aí, Portugal não tem essa indenização para pagar, vai ter que recorrer à Inglaterra novamente. Então, nós vamos ter o quê? Eles vão assinar a Paz de Haia, tá? Pela Paz de Haia, Portugal vai dar a ilha de Ceilão para os holandeses e, além disso, vai pagar uma certa indenização. Esse é o fim do ciclo holandês no Brasil. Porém, após essa União Ibérica, o que vai acontecer? O Portugal vai estar extremamente enfraquecido. Tá? Perdeu várias colônias. Os holandeses levam do Brasil mudas de cana-de-açúcar e passam a produzir nas Antilhas, tá? Um açúcar de melhor qualidade e mais barato, porque estava mais próximo da Europa. Isso vai fazer com que o nosso ciclo açucareiro entre em decadência. Então, para Portugal, a crise vai se tornar muito grande. Perdeu várias colônias durante o período da União Ibérica. Perdeu a grande lucratividade com o açúcar. E aí nós vamos ter o quê? Portugal vai ter que recorrer a acordos comerciais com a Inglaterra. Que tipo de acordo nós vamos ter? O primeiro vai ser o Tratado de Metternich, tá? Que Portugal venderia produtos agrícolas e vinhos para a Inglaterra, em troca a Inglaterra venderia tecidos, ou seja, a Inglaterra teria a hegemonia do comércio português, certo? Pessoal, assim, o que eu quero que vocês entendam nessa parte da União Ibérica, tá? Esse período, esses 60 anos que nós vamos ter sob o domínio da Espanha, que Portugal vai ficar sob o domínio da coroa espanhola, tá? Onde nós vamos ter um único rei para os dois países. Para o Brasil, ele vai ser bastante transformador, porque nós vamos passar por alguns conflitos, tá? Nós vamos passar por um período de modernização também, pelo fato de que Portugal que os holandeses, vão investir bastante na região Nordeste, então nós vamos ter uma modernização. E ao mesmo tempo, vocês vão perceber nos contos mais pra frente que a gente vai ter uma interiorização do território, porque devido às ameaças que nós vamos sofrer de ocupações de outros países, como a Inglaterra, como a França, como países que tinham interesses, nós vamos interiorizar a colonização, então vamos sair do litoral e vamos ir para as regiões mais interioranas. Mas isso é um assunto que a gente vai falar mais pra frente. Pessoal, entendido? Qualquer coisa chamem, tá? Cuidem-se, fiquem em casa, tá? Se Deus quiser, logo isso vai passar e a gente vai poder estar em sala de aula, trabalhando juntos novamente, tá? Beijo!